Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre transtorno de ansiedade social. E nós fizemos uma enquete, tá? Voltamos a fazer as enquetes. E a nossa enquete, ela dizia o seguinte: você tem medo excessivo do julgamento das outras pessoas? 25% das pessoas responderam que sim e 75% que não. Olá, Ana, bem-vinda. Então, assim, primeiro, assim, é importante nós entendermos que quando nós falamos de transtorno social, nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre o medo, o pânico que uma pessoa tem de ter uma interação social. Aparentemente, muitas vezes nós vamos dizer, bom, tá, mas isso daí, esse medo vem da onde? Por que isso ocorre? Bom, primeiro, uma pessoa com transtorno social, tá? Um transtorno de ansiedade social, ou o que ela teme? Ela teme as interações sociais, ela tem receio de que ela, olá Renata, bem-vinda, ela tem receio de que ela possa ser humilhada, ser julgada, não ser aceita. E é interessante porque quando nós pensamos nisso, tá? Para vocês terem uma ideia, normalmente 13 por ano tem-se a perspectiva de que 13% das pessoas, elas têm esse transtorno de interações sociais, ou seja, essa ansiedade, esse tipo de ansiedade. E olha que interessante, 9% afeta as mulheres e somente 7% os homens. É diferente quando nós estamos falando sobre o transtorno social. Por quê? Porque nós estamos falando praticamente de uma doença mental crônica. Por quê? Porque isso atrapalha a vida da pessoa, isso impede que a pessoa ela realize N coisas na vida dela. Ela deixa de viver muitas situações. Olá, Guilherme, olá, Daisy. Ela deixa de viver porque ela tem medo de se expor. Assim, de uma forma, vocês sabem que eu gosto muito de filmes. Eu curto quando a gente consegue falar sobre um filme e esse filme, ele consegue expor exatamente o que nós estamos falando. Tá? Existe um filme, todo mundo também, quem me acompanha mais de perto sabe que eu adoro assistir todos os tipos de séries e de diversos países, e tem um que é My Shy Boss. Na verdade é uma série, eu não tenho certeza se é coreana, se não me engano. E ela conta a história de um chefe, um diretor, que ele herda uma empresa de marketing e ele faz a direção dessa empresa inteira sem se apresentar para os funcionários, porque ele não consegue falar mais do que com uma pessoa por vez. E ele tem esse transtorno, para ele é tão crônico que ele não consegue se expor diante dos funcionários. E aí vem a pergunta: olá, Luciana, bem-vinda. Como é que ele dirige uma empresa se ele tem esse transtorno crônico? Na verdade, ele tem uma pessoa que representa ele diante dos funcionários. Então, cria-se uma imagem de uma pessoa que é muito dura, de uma pessoa que é muito rígido, de uma pessoa que não quer se relacionar. E, na verdade, ele não consegue, embora o desejo de quem tenha, olá, Michele, de quem tenha essa síndrome, esse transtorno, é tão forte que, na verdade, internamente ele tem o desejo de se relacionar. Ele tem o desejo de compartilhar, ele tem o desejo de vivenciar situações que normalmente são comuns à nossa vida, como dançar, como conhecer uma pessoa nova, como ir num lugar novo, tá? Como fazer uma apresentação. Tá? Só nós lembrarmos, e aqui nós não estamos dizendo das pessoas tímidas, nós estamos dizendo das pessoas que só de pensar em se apresentar num palco, só de pensar que ela tem que se apresentar para uma pessoa, que ela tem que ter uma reunião com o chefe dela, que ela tem que se expor diante de uma reunião com o seu grupo de trabalho,
ela já começa a ter taquicardia, ela já começa a se sentir mal, ela já começa a criar dentro dela cenários onde as pessoas vão achar que ela está sendo inadequada, que ela não sabe, que vão rir do que ela vai falar. Então, isso vai trazendo um pânico tão grande que a pessoa vai se afastando da vida. E nessa série é muito interessante, porque ele consegue fazer isso por um bom tempo, e a única pessoa que faz a conexão é esse gerente, que é um amigo, e uma secretária. E quando a secretária morre, tá, ela acaba sofrendo um acidente, o que acontece? Ele se fecha mais ainda. E é interessante porque tudo muda quando entra uma pessoa que não aceita esse comportamento dele. E ela começa a tentar entender. E aí ela descobre que, na verdade, o que ocorre? Ele é o gênio criativo da empresa, mas todos acham que é o outro, porque ele não tem coragem de apresentar-se. Tá? Então, se você quiser entender bem como funciona, ali você vai ver algumas técnicas até que são usadas em terapia, como a técnica de exposição, a técnica de dar passo a passo, para que a pessoa ela possa ir criando, digamos, não é coragem, ela vai criando confiança para se expor e se sentir acolhida, confiança para saber que ela está adequada. Por quê? Porque isso é tão forte que dentro dela ela nem se dá conta do quão forte isso é. Óbvio, talvez você... Eu já passei por essa situação de ter que participar de alguma exposição, e isso me gerou um pouco de ansiedade. Tá? Muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, eu fui contratada para dar uma palestra por uma escola, e eu fui contratada para falar para 50 pessoas. E ok, vamos falar para 50 pessoas, legal. Olá, Jana, bem-vinda. E quando eu cheguei lá, a escola achou que era tão legal que ela convidou mais duas escolas. Ou seja, tinham 500 pessoas. Quando eu descobri isso, me deu pânico. Eu falei, cara, 50 eu tô pronta, 500 ainda não. Só que não tinha ainda não. Só que, óbvio, eu não tenho esse transtorno. Então, deu aquilo que você também deve sentir quando você se vê diante de uma situação que você tinha uma perspectiva e era outra. Deu ansiedade, deu taquicardia, tive que respirar mais, falar, tá tudo bem, 50 ou 500, tudo bem, é o mesmo número, não se preocupa. Óbvio, respirei, usei técnicas que eu conhecia e consegui entrar e até brincar sobre esse fato com as pessoas que estavam assistindo. Isso é o que normalmente nós vamos fazer, nós vamos nos readaptar rapidamente a uma situação. Tá? Às vezes essa readaptação é 5 minutos, 10, meia hora, mas quando a pessoa não tem esse transtorno, ela consegue fazer essa readaptação. A pessoa que tem o transtorno de ansiedade social, ela não consegue, ela paralisa. Tá? Existe uma cena nessa série, onde ele é obrigado a fazer uma apresentação para os funcionários, para as pessoas, para os clientes, e ele está em pânico, porque ele fala, eu nunca fiz isso, eu não consigo fazer isso, eu não vou poder, e ele começa a treinar fazer isso. E nesse momento, essa pessoa que entrou e não aceitava essa postura, ela fala para ele o seguinte, você vai entrar e você vai olhar para o meu celular que vai estar aceso, você vai falar para mim. E eles treinam muito ele falando para ela. Então, quando ele entra, que ele vê ela lá com o celular, ele consegue falar, mas ele não consegue olhar para as pessoas. E quando termina, ele vai embora. Então, essa é a diferença quando nós falamos de uma ansiedade normal, de uma ansiedade que ocorre por uma situação nova e de um transtorno de ansiedade social. Como é que isso ocorre? Normalmente, isso já vem da infância. Tá? A pessoa é um pouco mais fechada, um pouco mais introvertida, mas ela pode ter passado por situações como uma criação onde ela foi muito protegida, onde ela foi muito desqualificada, onde tudo que ela falava era inadequado e que talvez não fosse, mas
o que era dito para ela, o grau de desqualificação era muito grande. Ela, óbvio que por conta disso, é como se ela fosse criando tijolinhos dentro dela e se fechando. E chega uma hora que aquilo que ela vivenciou, ou algum trauma que faz com que isso fique mais forte, tá? Faz com que a pessoa se feche mais. Então, como assim, Regina? Por exemplo, a pessoa vai falar na escola, na frente dos alunos, e todo mundo brinca, tira o sarro. O que seria uma brincadeira para outras pessoas e que você ficaria magoada, essa pessoa, para ela, já é praticamente quase uma morte. Por quê? Porque ela simplesmente, o pior pesadelo dela se tornou realidade. A partir dali, talvez ela vai evitar de todas as formas ter que passar por essa situação novamente. Na questão da série é interessante, porque isso ocorre, ele não era a pessoa mais aberta, ele era mais fechado, mas o trauma que ocorre é quando ele faz uma apresentação de declaração para uma moça e ela convida todas as amigas e as pessoas riem dele. A partir dali ele se fecha, o que ele já era fechado, ele se fecha mais ainda. Então, normalmente, quando nós estamos falando de um transtorno de ansiedade social, tá? Nós precisamos entender que não dá para cuidar disso sozinho. E não é só a terapia, tá? Muitas pessoas falam, mas vamos ter que entrar com medicamento? Sim, porque nós estamos falando de algo crônico. Quando é algo crônico, muitas vezes nós precisamos do acompanhamento de um psiquiatra para dar suporte medicamentoso para que a pessoa ela tenha condições de, com a terapia, ela ir superando ela ir saindo desse processo, ou seja, ela ir curando as feridas internas na terapia, mas ela tendo aquela tranquilidade interna que muitas vezes é só o medicamento que vai trazer, para que ela possa superar isso. Bom, essa pessoa vai superar isso forever? Não, ela vai criar formas de lidar com as situações, de lidar com o meio onde ela está, de forma que ela se sinta mais confortável. Normalmente, quem tem esse transtorno, muitas vezes vai preferir trabalhar em grupos muito pequenos. Tá? Uma das cenas que se você decidir assistir essa série e que é muito legal, é que tem uma hora que o amigo pede a conta e vai embora. E aí ele tem que cuidar da equipe. E ele não sabe como fazer isso. Aí o pessoal espera que ele faça uma reunião como o outro fazia, né? E aí vem um outro ponto, que é a comparação. Tá? Eu vou me comparar com quem faz e me sinto ainda mais impotente por não conseguir fazer. Então todo mundo espera que ele faça uma reunião geral e diga, olha, a partir de hoje eu vou dirigir a empresa, e ele não consegue. E as pessoas começam a receber convites por e-mail, tá? Porque ele não consegue também fazer esse approach de chegar, de dizer, olha, sou eu. E as pessoas podem escolher ou fazer um happy hour ou almoçar com ele. E aí são só no máximo 3 pessoas. Olha que interessante, né? E aí ele vai treinando até que, depois de muito tempo, de muito trabalho, ele consegue falar com o grupo inteiro, que são umas 30 pessoas. Tá? Mas é um processo. Então é interessante que, assim, apesar de todo olá, bem-vindo, de todo o desejo dele de se expor, de todo o desejo dele de estar à frente da empresa, de toda a capacidade dele, ele não consegue. Até o momento que, com a ajuda dessa personagem que começa a estimular, a estar junto e que ele se envolve afetivamente, aí ele começa a sair, digamos, da casca. Então, é muito importante nós entendermos que, na maioria das vezes, tem muitas pessoas que têm esse transtorno e que, na verdade, não conseguem identificar. Como é que ela vai identificar? Como é que ela vai saber se isso não é um caso de síndrome do pânico, que isso não é um caso de ansiedade crônica, mas não ansiedade transtorno de ansiedade social? Normalmente isso é feito por uma avaliação. A Michelle está dizendo que assistiu essa série. O que você achou dessa série, Michelle? Porque quando... Olá,
Despertar do Feminino, bem-vindo, porque quando eu assisti, eu achei o máximo para entender essa síndrome. Na verdade, eu comecei a assistir, não foi bem por isso, eu identifiquei a síndrome no meio, quando eu comecei a entender a série, e eu achei, assim, muito interessante. Porque o que motiva ele e essa personagem é alguém que ele admira muito. Mas mesmo assim ele tem uma dificuldade muito, muito, muito grande. Gente, quando nós falamos do transtorno de ansiedade social e que eu falo que é uma doença mental crônica, tá? E que as interações sociais, eles geram uma ansiedade assim irracional. Tá? A pessoa, só de pensar, isso se torna como se fosse, imagine uma criança lidando com o bicho-papão. É irracional. Não adianta você, olá Vinícius, bem-vindo. Não é você dizer para a pessoa, não, você vai lá, você consegue. A pessoa não consegue. Tá? E quando eu disse, né, no início eu comecei dizendo, ó, nós fizemos uma enquete e as pessoas, 25% das pessoas disseram que sentem, que vivem esse medo excessivo do julgamento do outro. Isso é uma forma, assim, simples de se dizer do quanto essa síndrome, ela afeta, tá, a vida da pessoa. A Michelle está dizendo, vale a pena assistir, é muito boa. Eu também adorei, mas eu sou suspeita, tá? Eu amo ler e assistir filmes, séries, às vezes até programas nada a ver. Tá? É interessante isso. Por quê? Porque quando uma pessoa dessa busca terapia, até para buscar um tratamento é difícil. Ela busca porque ela não tem mais saída, ela já está num ponto, tá? Em que ela não está mais conseguindo lidar, e normalmente ela vai porque alguém começa, você precisa procurar ajuda. Muitas vezes ela não começa pela terapia, ela vai buscar um tratamento psiquiátrico e aí o psiquiatra que indica a terapia. Por quê? Porque a pessoa é como se ela estivesse paralisada, tá? Na verdade, quando nós falamos, é uma condição de saúde mental crônica, tá? Esse medo que a pessoa tem de se relacionar é tão forte que ela não, é como se ela não pensasse. Eu estou usando como base, para quem entrou agora, a série coreana My Chai Boss, tá? E que fala e que mostra um personagem que tem esse transtorno de ansiedade social. E a primeira interação, para vocês verem como é irracional, a primeira interação dele com essa personagem que entra e que é a que vai ajudar ele a fazer essa transformação, tá? Ele tá parado no farol e ela bate no carro, e ela desce e ela vai falar com ele, e ele não consegue falar com ela, ele fica tão desesperado que ele tira um cheque, assina e joga o cheque e vai embora, e ela vai atrás dele, porque ela fala, por que você não quer falar comigo? Tá, eu bati o carro, eu quero resolver. Oi Mali, bem-vinda. Por quê? Porque na verdade a pessoa para de pensar. E nós estamos falando de um personagem que, digamos assim, é uma pessoa incrível, super criativa, é uma pessoa que cria todas as campanhas da empresa, é uma pessoa que tem as ideias, que tem as percepções, mas que não consegue se expor. Tá? Dói muito quando você vê uma pessoa com esse transtorno. Por quê? Porque você vê que existe uma dor profunda ali que ela não consegue ir à frente. O medo é tão profundo que é como se você falasse para uma criança de 5 anos, abre os olhos e olha para o bicho-papão. Ela não vai conseguir fazer isso. Então, o que você tem que fazer? Acender a luz, sentar ao lado da criança, segurar a mão da criança, falar para a criança que você está ali, para ela abrir os olhos, mostrar que há a cortina, e mesmo assim ela ainda vai ficar desconfiada, tá? A partir daí é que ela vai começar a criar a confiança. Você muitas vezes vai ter que deixar a luz acesa, tá? Eu estou dizendo do medo irracional. Então é interessante observar, porque nós estamos falando que 13%
tá, da população acaba tendo em algum momento da vida esse transtorno de ansiedade social. Imagine quando você, além de tudo, tá, você não tem um apoio, ou as pessoas acham que você está fazendo aquilo para chamar atenção, porque você tem capacidade. Nós não estamos falando aqui sobre incapacidade. Normalmente essas pessoas têm muita capacidade, só que elas foram colecionando, tá? Eu tirei, tá aqui. Eu vou usar minha pulseira que eu tirei, porque ela é linda, mas um pouco pesada. Imagina o seguinte, quando nós falamos sobre a nossa memória emocional, tá? Eu sempre falo o seguinte, qual é a grande sacada quando nós falamos de emoção? Tá? Vocês já ouviram isso. Nós temos emoções verdadeiras e emoções de disfarce. Como é que nós colecionamos as nossas memórias? Na verdade, nós colecionamos as memórias através do quê? Através das emoções. Tá? Vamos fazer uma brincadeira aqui para vocês entenderem um teste. Pense em alguma coisa que normalmente... Oi, Marilise, oi, Mari. Pense em alguma coisa que normalmente, quando você pensa, te dá ansiedade. Avalie agora, observa o teu corpo, tá? E ansiedade ou medo, tá? Normalmente atrás da ansiedade, o que nós temos por baixo da ansiedade é o medo. Então, o que nós fazemos? Nós colecionamos memórias. Então, o que ocorre? Eu tenho a minha primeira memória lá de medo de não aceitação, de não ser amada, de não ser aceita. Eu não consigo receber, ou eu realmente não recebo o amor incondicional, a aceitação de que eu sou perfeita do jeito que eu sou, mesmo quando criança. Isso provoca em mim uma dor emocional, mas provoca também uma memória. A Anice está dizendo, como me faz bem ouvir seus conselhos. Eu agradeço profundamente. Na verdade, não são conselhos. Na verdade, eu estou tentando te levar conscientização, porque a conscientização nos leva para a libertação emocional, nos dá capacidade de reagir, de sermos inteiras, tá? Então, voltando lá. Uma criança que ela não é acolhida com amor, uma criança que não é esperada e que isso é claro, que todos deixam claro para ela. Ali está a primeira memória. Cada vez que ela sente uma rejeição, cada vez que ela sente uma humilhação, o que ela é inadequada, que ela não é funcional, digamos assim, que ela não consegue participar, que ela não consegue pertencer, do jeito que ela não consegue ser a pessoa. As pessoas que têm um transtorno de ansiedade social, eles idealizam dentro de si o dia que eles vão poder chegar lá na frente e falar. E no filme tem até algumas cenas que tem um jogo de futebol no final, que a bola sobe e ele fica esperando a bola, e ele imagina a bola, porque ele vai chutar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, e as pessoas vão aplaudir, vão falar que ele é o máximo, e aí a bola cai. E todo mundo fica pé da vida com ele. E ele fica paralisado. Porque ele queria tanto ser o cara, fazer aquele gol, ser o cara que ia fazer a diferença. E aí o que acontece? Exatamente o pior pânico dele. Ele não consegue fazer nada. Ele ficou tanto aqui idealizando que ele ficou paralisado. Por que isso ocorre? Olá, Rose. Olá, Caroline, por quê? Porque a nossa memória, ela funciona normalmente, a nossa memória é emocional. Que bom! Bom, ela está dizendo que é a sogra do Ney Bruno. O Ney Bruno é meu primo e eu adoro ele. Olá, Elisângela, bem-vinda. Então, voltando, o que acontece? Toda vez que eu passo por uma situação, tá? Vamos pegar uma situação de medo, que normalmente, toda vez que nós falamos de ansiedade, nós temos que ver o que está provocando a ansiedade. A ansiedade está muito ligada ao medo, tá? Porque a ansiedade, ela é uma emoção de disfarce. A emoção que está por baixo, dando suporte, dando estrutura, é o medo.
Então, o que acontece? Eu entro numa situação como essa, eu estou lá, eu quero acertar a bola, eu quero fazer, mas eu não consigo. E aí todo mundo me olha e fala: pô, por que você não bateu na bola? Por que você não fez? Aquilo me faz recordar todas as memórias aonde eu não dei conta. E aí o que acontece? Eu reajo a todas essas memórias. E aí o que ocorre? Isso ocorre na minha mente, é como se isso, em questão de microsegundos, eu revivesse todas as minhas memórias de situações que eu não dei conta, que eu não consegui, que eu paralisei, que eu fui humilhado, que eu não fui ouvido, que eu não fui respeitado, que eu não consegui falar, que eu gaguejei, que eu paralisei. E aí o que ocorre? Eu tenho tantas memórias que essas memórias me paralisam. Tá? Nós usamos isso para explicar os crimes passionais. É quando você entra num processo de raiva tão profunda, que a tua raiva é tão forte, tão grande, que ela é incondizente, ela não condiz com a situação que você está vivendo. Tá? Por quê? Porque a tua reação é over em relação àquela situação. É o mesmo do transtorno de ansiedade social. Você tem uma reação over sobre uma situação que normalmente uma pessoa que não tivesse todas essas memórias ou essas circunstâncias internas, elas conseguiriam reagir normalmente. Ah, mas eu sou tímido, tá? Mas o tímido, ele vai se trabalhando também, é um outro processo. Ele muitas vezes, ele precisa de um suporte para ele dar conta. Então, é muito difícil nós começarmos um transtorno assim. Quando começa assim, é porque nós já passamos por N situações lá atrás e que isso daí explode naquele momento. Então, é muito... Por que quando eu estava falando, tá, eu falei, olha, o meu objetivo é trazer conscientização, porque quando nós temos a conscientização, nós podemos ter mais compaixão por nós e pelo outro. Infelizmente, o transtorno de ansiedade social, nós não conseguimos curar com o Ho'oponopono. Faça um Ho'oponopono e você vai se curar. Por quê? Porque são muitas memórias encadeadas que seguram a pessoa. Como é que nós resolvemos isso? Nós podemos resolver, primeiro, nós sempre vamos avaliar, sempre é importante avaliar, tá? Onde a pessoa está nesse processo? Aquele processo é um processo, vamos chamar de mais leve, médio ou mais pesado. Há quanto tempo aquela pessoa está vivendo aquilo? Há quanto tempo aquela pessoa ela está paralisada naquilo? Há quanto tempo ela tenta... Olá, Natália, bem-vinda. Há quanto tempo ela tenta sair daquilo e não consegue? Porque lembra o que eu falei? É muito importante. Quanto maior a corrente, mais memórias eu tenho. Quanto mais memórias, mais rápido eu entro na paralisação. Olha que interessante, né? Então, como é que eu sei que eu tenho um transtorno de ansiedade social, ou pelo menos eu tenho indícios de que eu tenho esse transtorno e de que eu realmente preciso de ajuda e de uma ajuda mais especializada? Primeiro, eu começo a não querer interação. Segundo, eu tenho pavor de pensar numa interação. Terceiro, algumas situações me paralisam. Por exemplo, é muito comum, durante esses anos todos, eu atendi muitas pessoas e as pessoas sempre falavam, mas qual é o meu quadro? E eu falava, nós vamos primeiro trabalhar e depois nós vamos te dar o código CID. Por quê? Porque às vezes quando você dá o CID, a pessoa paralisa mais ainda. Tá? Cada um tem um seu jeito de trabalhar. Eu sou do tipo que prefere curar primeiro e dar o diagnóstico depois. Óbvio que isso não significa que a pessoa não vai saber o que ela tem. Só que é muito mais complexo quando você já dá um transtorno de bate-pronto, porque isso às vezes até faz a pessoa, em vez de vir para o tratamento, sair do tratamento. Então, como é que eu posso saber que eu estou caminhando para um transtorno de ansiedade social? Só de pensar que você vai ter uma reunião com alguém, você já começa a ter pesadelos.
Você já não dorme à noite, as suas mãos suam, você paralisa, sua mente fica branca, você não quer ir trabalhar, você começa a se sentir acuado. E isso vai ficando de uma forma tão forte que tem um momento que você não quer sair de casa. E aí muitas pessoas vão dizer, ah não, isso daí é porque a pessoa está com uma síndrome do pânico. Não, precisa passar por uma avaliação, porque uma coisa é você tratar, como você trata uma síndrome do pânico é totalmente diferente de como você trata um transtorno de ansiedade social. A pessoa que está com síndrome de pânico, ela não quer sair de casa porque ela tem medo de sair e passar mal e morrer, porque ela tem todas as reações fisiológicas no corpo dela, do medo, às vezes da raiva, da tristeza. Então imagina, você está diante de uma situação onde você perde o controle do seu corpo. Seu coração bate, você tem taquicardia. Você fica tão ansiosa que você não respira, você treme, você sente frio, você sente calor. Parece que o teu corpo está dentro de um liquidificador e você vai morrer a qualquer momento. Isso é uma síndrome do pânico, assim, de uma forma bem metafórica, para quem nunca passou. Agora, o transtorno de ansiedade social, não. Ela é o pânico, é o medo irracional de não conseguir realizar as interações sociais. Por isso, transtorno de ansiedade social é tudo que envolve interação humana. Tá? É tudo que envolve eu ter que me relacionar com o outro. Então, o primeiro ponto é um bom diagnóstico. Quanto melhor o diagnóstico, mais fácil é o tratamento. Foi diagnosticado com transtorno de ansiedade social? Ok, qual o primeiro passo? Determinarmos em que ponto a pessoa está. Eu falei muito nisso quando eu falei sobre burnout. Ah, estou com burnout, tá? Como é que você está? Leve, médio aí, ou já está de uma forma muito densa? Porque dependendo a fase que você está, como nós conseguimos trabalhar, tá? E é isso também que vai definir qual é o tempo que se precisa para o trabalho. É muito importante isso. Então, na síndrome do pânico, muitas vezes, dependendo do caso, você trabalha a terapia e isso ajuda. Tá? Algumas pessoas trabalham com florais, algumas pessoas trabalham com meditação, isso ajuda. Agora, dependendo do caso, nós precisamos do auxílio de medicamentos. E psicólogo não pode medicar. Tá? Nós cuidamos da mente, nós não cuidamos dessa parte física do corpo de medicamento. Aí nós trabalhamos em parceria com o psiquiatra. Aí o psiquiatra medica, nós trabalhamos em conjunto, tá? Para que eu possa dizer, estou trabalhando isso, tive tais resultados. Aí o cliente vai, ele baliza lá se o medicamento está funcionando ou não está, se precisa aumentar, diminuir, se precisa acrescentar mais alguma coisa ou não. E dentro da terapia, nós vamos fazer uma terapia mais focada em trabalhar passo a passo. Tá? Você nunca vai pegar uma pessoa de transtorno de ansiedade social e conseguir fazer com que ele entre numa reunião e faça uma apresentação de bate-pronto. Por quê? Porque ele não dá conta. É passo a passo. Tá? Durante esses anos de atendimento, eu já atendi muitas pessoas que chegavam aqui com esse diagnóstico e quando você ia ver, não era exatamente esse diagnóstico. E outras que chegavam com tô com depressão, tô com pânico, tô com isso, e na hora que você ia ver, é um transtorno de ansiedade social. E aí você tem que trabalhar o quê? Limpar essas memórias. Para que a pessoa, oi Elias, bem-vindo, para que a pessoa, ao lidar com essas memórias, tá? Ela possa ir liberando e ela possa conseguir ressignificar. E ao ressignificar, automaticamente o que acontece? Ela começa a subir a escada.
Olá, Jussara, bem-vinda. Ao subir o que eu quero dizer... Olá, Bia, bem-vinda. O que eu quero dizer com subir a escada? Ela começa a se expor, ela vai lá, se expõe, ela se sente segura, ela é aceita, aí ela volta, aí nós tiramos os aprendizados. Agora nós vamos dar um outro passo. Qual é o próximo passo? Agora você vai falar com 2 pessoas, tá? Você vai chamar a sua equipe e vai apresentar para 2 pessoas. Ela vai, as pessoas fazem as perguntas, ela responde, porque ela sabe responder, mas ela tem tanto pânico de não conseguir que aí ela paralisa. E aí chega uma hora onde essa pessoa ela está conseguindo fazer palestras. Você consegue fazer uma pessoa que teve transtorno de ansiedade social se tornar um palestrante? Se for o desejo dessa pessoa, sim, mas para ela vai ser sempre mais complexo do que para uma pessoa que já é extrovertida, que tem essa habilidade natural. Tá? É como você dizer que uma pessoa que não tem liderança natural não pode ser um líder. Não é verdade. É uma questão de você treinar essa pessoa e ajudá-la a usar suas habilidades pessoais para ser o melhor líder que ela pode ser. Mas talvez ela não vá ser o líder carismático. Talvez ela não vai ser o líder influenciador. É o mesmo quando nós falamos sobre uma pessoa que passou por um transtorno de ansiedade social. Então o trabalho tem que ser muito bem feito para essa estrutura interna dela suportar. Porque não existe isso de que nós agradamos gregos e troianos. Tá? Sempre tem alguém que não vai gostar do nosso discurso, sempre tem alguém que vai criticar, sempre tem alguém que vai desqualificar. Tá? Nós vemos isso por essa política de cancelamento que surgiu e nós falamos no passado. Então, se você não cria uma estrutura interna para essa pessoa dar conta disso, o que acontece? Ela vai lá, ela faz e aí a resposta ela não banca. E aí, em vez dela subir, ela desce 2 degraus. Então, o primeiro passo, sempre, tá? Mas no transtorno de ansiedade social, ele é mais importante ainda, é nós termos um bom diagnóstico. Porque se nós não tivermos um bom diagnóstico, nós não temos como definir um bom tratamento. E aí você pode tratar isso, como eu disse, como uma síndrome do pânico, como uma ansiedade generalizada. E na verdade não é muito específica. E aí você tem que buscar, vamos ser um pouquinho freudiana, né? Buscar na infância o que fez com que essa pessoa desenvolvesse isso lentamente até que aquilo explodiu. Bom, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu também comentei com vocês que anualmente, assim, 13% das pessoas passam por isso. E olha que interessante, o número mais afetado são mulheres, 9% mulheres e 7% homens. Então, será que por uma questão cultural, por uma questão de educação, por uma questão de religião, a mulher não tem uma tendência maior a ter esse medo já interno, tá? Isso é uma dúvida, é uma hipótese, de não estar adequada, não ser perfeita, não ser a pessoa, idealizar excessivamente como deveria ser, como ela própria deveria ser, do que o homem propriamente dito. Então, uma pergunta para nós nos fazermos. Por quê? Porque, segundo pesquisas, em algum momento da vida, nós podemos passar por uma situação onde nós vivenciamos os sintomas desse processo e nós necessariamente não estamos nele. Então, nós criamos uma, digamos, aversão às interações sociais. Tá, mas se isso não é um transtorno, você trabalha, pode ser circunstancial. Mas quando não é, aí nós precisamos de um tratamento mais forte, mais dedicado. Bom, eu espero ter conseguido explicar de uma forma simples e tranquila o que significa o transtorno de ansiedade social. E o quanto ele está embasado, ele começa lá atrás. E o quanto isso não é assim, agora eu tenho. Não, isso é como se fosse, não é que mudou uma chavinha na minha cabeça.
Aquela chavinha, ela já estava virando. O que fez ali é que foi o último toque que virou. Aí eu tenho esse processo. Mas normalmente, quando a pessoa vem para terapia, você percebe que esse é um processo recorrente na vida dela, tá? Quando é o transtorno mesmo. E é muito doloroso para quem vive. É muito angustiante. É muito difícil, por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas não entendem, principalmente quem é extrovertido, como uma pessoa ela pode não querer se relacionar. Olha que interessante. Então eu espero que essa live traga um pouco de, talvez, compaixão pelas pessoas que estão passando por isso, e também o conhecimento, um pouco de conhecimento, para que você possa compreender e orientá-la, e talvez até dar a mão para que ela consiga entrar num processo de cura. Gente, a partir de hoje eu estou testando lives mais curtas, porque eu sei que o tempo de todo mundo está muito curto. Eu sei que tá todo mundo correndo com muitas coisas. Então, a partir de hoje, eu vou testar esse modelo de nós fazermos lives de 40 a 45 minutos. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora. Ou pode me mandar depois e eu respondo. Tá certo? Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Adorei estar com vocês hoje. Vejo vocês na semana que vem. Tá bom? Um super beijo e até a semana que vem.